Ora bem, meu amigo, já ouviste a falar sobre o juízo final? Que existe um dia do julgamento de Deus que ninguém vai escapar. Até mesmo os que já morreram. Não é? Os que morreram e Deus acha que um dia poderão beneficiar-se da sua misericórdia, serão ressuscitados para serem julgados. Mas também há os outros que, morreram de uma vez para sempre, não é? E por isso existe este dia para todos os cristãos. Todo aquele que é cristão verdadeiro sabe que existe este dia chamado o dia do julgamento, ou juízo final. A pergunta é, como é que nós podemos escapar deste juízo? Bem, é fundamental que nós estejamos sempre interessados nos acontecimentos mundiais. Ou seja, acompanhar aquilo que está a acontecer no mundo é fundamental para escaparmos deste dia do julgamento de Deus. Porque este mundo está fadado ao fracasso. Este mundo não vai sobreviver ao julgamento de Deus. De jeito nenhum. Mas você, individualmente, você pode escapar deste julgamento. Mas o mundo inteiro não. Como grupo, não. Então, o que é que nós precisamos fazer? Portanto, vamos analisar aqui 3 pontos fulcrais, essenciais, que mostram como é que nós podemos escapar deste julgamento que está por vir. Primeiro, não fazer parte deste mundo. Não é? Este é um aspecto muito importante. Deus vai julgar este mundo, mas nós não devemos fazer parte deste mundo. De que mundo é que a Bíblia está a falar? Porquê? Porque a Bíblia fala que este mundo que nós vivemos é controlado pelo diabo. Está na mão do diabo. E ele é que domina tudo isso. E existem 3 elementos estruturais onde o diabo domina este mundo. Muitas pessoas não sabem isso. Há muitos que se dizem cristãos não sabem isso. Não andam a estudar. Não estudam isso. Portanto, existem 3 elementos estruturais onde o diabo exerce o seu domínio e onde ele controla as pessoas e controla este mundo, e tudo está na sua mão. Não é? Por isso vamos ver o que a Sagrada Escritura diz sobre isso. Evangelho de João. João 17. Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 14 a 16. Portanto, estas são a palavra do Senhor Jesus. Uma oração que ele fez em favor dos seus discípulos, onde ele está a dar conselhos e a incentivar os seus discípulos. Nota o que ele diz. Entreguei-lhes a tua palavra, e o mundo tem-lhes ódio, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não te peço que os tires do mundo, mas que os defendas das forças do mal. Eles não pertencem ao mundo, como eu também não pertenço. Portanto, esta é uma coisa fulcral. Sempre, o cristianismo sempre defendeu isso. Existe o mundo, não é? Existem os servos de Deus. São 2 coisas separadas. Têm que ser separados. Os verdadeiros servos de Deus não se imiscuem com o mundo. Não vão cometer nenhuma atrocidade
aliás, atrocidade não vão se cometer nenhuma prostituição, por assim dizer, espiritual com o mundo. Então a Bíblia fala que o mundo tem-lhes ódio. O mundo odeia os cristãos. Não é? O mundo odeia os cristãos. Então por isso os cristãos não devem fazer parte do mundo. Assim como odiou ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus também disse que ele também não fazia parte. Portanto, os cristãos também não devem fazer parte. Isto é algo fundamental, mas isso não é ensinado. Não é ensinado nas igrejas. Não é ensinado. Quer dizer, há alguns ensinam. A maioria não ensina isso. Portanto, este mundo que nós não devemos fazer parte é este mundo que está na mão do diabo, que é dominado por Satanás, o diabo. E por isso existem 3 elementos estruturais onde ele domina. Primeiro, a corrupção política, através da política. Segundo, o sistema comercial é ganancioso. Terceiro, a religião falsa. Então o diabo domina entre esses 3 elementos aqui estruturais. Política, comércio ganancioso, que provoca muita poluição no mundo e muitas coisas, e também a religião falsa, que desonra a Deus. Nota aqui. Sofonias, capítulo 2, versículos 2 e 3. Diz assim: Antes que apareça a sentença e vos arrebate como a palha de um só dia, antes que vos apanhe o fogo da ira do Senhor, e que o seu castigo caia sobre vós. Procurem o Senhor, ó gente humilde. Vós que cumpris os seus mandamentos, procuram ser sempre justos e humildes, para poderem ser poupados no dia da ira do Senhor. Então aqui diz, né, que há um dia de justo contas de Deus, que é chamado o dia da sua ira. Ira no sentido de que ele vai, digamos, punir, não é? Deus também tem ira. Deus é amor, Ele é misericórdia, mas ele também fica irado, mas com uma ira justa. Nesse caso é uma ira justa. Então aqui diz o que é que devemos fazer. Procurem ser sempre justos e humildes. A justiça. Uma pessoa no seu dia a dia tem que procurar ser justo, não é? Para poderem ser poupados no dia da ira do Senhor. Então assim Deus nos poupará. Se procurarmos ser a justiça, a humildade ou a mansidão, como se diz em outras traduções. Um outro aspecto. O terceiro elemento deste mundo é Apocalipse. Vamos lá ver. Apocalipse 21. Apocalipse 21, 8. Diz assim: Mas todos os cobardes, infiéis, depravados, assassinos, desonestos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão seu lugar no lago de enxofre de fogo, que é a segunda morte. Então aqui a Bíblia está a falar da conduta humana, não é? Cobardes, infiéis, depravados, desonestos, feiticeiros, enfim. O lago de enxofre que queima. Muito bem, mas este é um aspecto importante. Muitas pessoas dizem assim, não, mas espera aí, isto está a falar do inferno, que é um lago, literalmente, onde que as pessoas vão lá queimar lá dentro, aquelas pessoas más. Não, Deus não faz isso. Deus é amor, não é? Não iria pôr uma pessoa
no inferno de fogo. Há muitas religiões, a religião católica ensina isso, o inferno de fogo. Os muçulmanos também ensinam o inferno de fogo. Mas a própria Sagrada Escritura não. Fala deste lago de fogo, de enxofre, mas simbólico, em sentido simbólico. Não é? Por que podemos dizer isso? Porque uma criatura espiritual, a morte e o Hades, não podem ser afetados pelo fogo. Esse lago só pode ser simbólico. Veja, que este lago de fogo, que queima com fogo e enxofre, não é literal. Isto é um símbolo de destruição eterna. Deus vai destruir as pessoas. Agora ele usa um símbolo, lago de fogo. Se não nota, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19 diz assim. 19 a 20. Onde é que está? E a besta foi presa juntamente com o falso profeta, que fazia sinais milagrosos diante dela, com os quais ele enganava os que tinham a marca da besta e adoravam a sua estátua. A besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de enxofre arder. Lá está. Aqui também está a falar de uma fera. Nota aqui, a besta, ou fera, e o falso profeta. É claro que não há nenhuma besta para o mundo andar assim a fazer mal às pessoas, uma besta má, um monstro. Isso não existe, isto é um símbolo. Esta besta significa a política, significa os governos humanos. É retratado nas Santas Escrituras como besta. Besta porquê? Porque ele está em oposição a Deus. Deus é santo e divino. Tudo aquilo que se opõe-se a ele é uma besta. É um monstro, assim como Satanás é uma besta, é um dragão. Porque ele está em oposição a Deus. Da mesma forma, essa fera, ou esta besta, não é literal, é um símbolo dos governos políticos e do falso profeta também, que é símbolo de alguém que promete coisas, fica a enganar as pessoas, que promete coisas que nunca se realizam, são falsos profetas. Pode ser religioso, pode não ser também. Tudo inclui no falso profeta. E esses vão para este lago de fogo, ou seja, vão ser destruídos. Nota, outro texto, capítulo 20, agora versículo 14 e 15, diz assim. 14 e 15. A morte e o abismo foram lançados no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muito bem. Então diz aqui, a morte e o abismo foram lançados no lago de fogo. Ou seja, isto é o quê? Será que a morte é uma pessoa para ser pegado e atirado no lago de fogo? Não. Então também é símbolo. Quer dizer, a morte vai deixar de existir. O abismo é uma pessoa para lançar dentro do lago de fogo. O abismo, não. Se puser fogo no abismo, vai queimá-lo? Não. Se puser fogo à morte. Morte é uma palavra abstrata, não é? Quer dizer, tem que ser, alguém tem que morrer. Agora, a palavra morte vai ser lançada, e que é um símbolo de que a morte vai deixar de existir. Ou seja, não é literalmente um lago de fogo como muitas pessoas costumam ensinar. E por último, o versículo 21, capítulo 21, versículo 8 do Apocalipse diz: mas todos os cobardes, os infiéis, depravados, desonestos e todos os mentirosos terão seu lugar no lago do fogo, ou seja, que é a segunda morte, que vão ser destruídos. Então, meu amigo, é possível escapar ao dia do julgamento, do juízo final? É. Então temos que empenhar para fazer a vontade de Deus, não é? Mostra que quão importante é que nós esforcemos nesse sentido,
fazendo mudanças na nossa vida e buscando fazer a vontade de Deus.